embora a ciência não comprove a psicografia, né? A psicografia foi aceita nos tribunais, em muitos processos. É interessante. E é interessante a psicografia, né? Qual seria a primeira psicografia, né? A primeira psicografia que a humanidade conheceu foi através de Moisés, né? Da escrita nas Na tábua ali, pedras, né? na tábua. Exatamente. Então, onde teve os 10 mandamentos. Então, foi a primeira Que é a base psicografia, do. que é a base, exatamente, a base de tudo. E aí, eu posso relatar aqui, em 1976, o juiz Orimar Ponte levou em consideração depoimento de uma psicografia do Chico Xavier sobre o assassinato do João Henrique França. O João Batista, ele assassinou Emanuel Gregores e foi acusado, mas depois foi absolvido. E foi muito importante, levou muito em consideração essa psicografia. Depois, esse mesmo juiz Orimar, também teve uma morte acidental de Maurício Garcês Henrique. O réu foi absolvido. Em 1980, em Campo Grande, o juiz aceitou a psicografia do Chico Xavier sobre a morte de Cleide Maria. O réu era José Francisco Marcondes e foi inocentado. É interessante que a Constituição Federal ela veda provas ilícitas. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, mas, pelo que eu pude perceber, não é o caso aqui, não há ilicitude. O artigo 333 do Código de Processo Civil fala que todos os meios legais, bem como aqueles moralmente legítimos, ainda que não especificado no código. Então, aí é que está o pulo do gato. É aí que entra a psicografia. Ainda que, né, porque podem surgir outros meios, e como surgiu, né, de 50, 60 anos para cá. São hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa, a demanda, né, no processo. E aí nessas mensagens são os próprios espíritos que vêm dizer o vem. que aconteceu de verdade ali. Isso, exatamente, Não fui eu, não foi ele. Teve um que foi acidental, Isso, né? Que aquele eles tiro acidental. estavam brincando com a arma. Isso. Tá aqui. Eu acho que eu vou chegar nela. Ah, Então, tá. depois eu volto aqui. Ou Não, eu continuo aqui, pode. depois eu vou continuar. Eu acho que aqui eu me... Eu achei que era um desses que você tinha citado, eu me antecipei. Não. Prova documental. Meio de prova para chegar à verdade dos fatos litigiosos, mediante uma coisa capaz de representar um ato. Então, pode ser papel escrito, foto, filme, fita, desenho, né? Qualquer coisa. Então, tem essa abertura, tem esse... mais importante no processo civil, para certos fatos, só para ele se prova. Então, tudo aquilo que é possível de prova. Então, ele abre essa exceção aqui, não especificado nesse código. Então, acho que está bem, bem claro. Aí tem lá em 21 de outubro de 1982, Mandaguari, no Paraná. Um PM, Aparecido Andrade Franco, um tal de Branquinho, que matou o deputado federal Heitor Cavalcante. A psicografia
inocentava o réu, o PM, mas o tribunal do júri considerou culpado por 5-2. Então essa teve desvantagem aí. Embora inocentava o PM, que não teria sido ele, não teria a bala disparada da arma dele, mesmo assim o tribunal do júri considerou ele culpado. 1985, acusado de matar a esposa, Cleide Maria Dutra de Deus, que era ex-miss, lá de Campo Grande, João Francisco Deus, acusado de homicídio doloso, foi absolvido pelo tribunal do júri por unanimidade. Olha que interessante. Psicografia. 30 de maio de 2006, Viamão, no Rio Grande do Sul. Uma psicografia inocentou Yara Marques Barcelos, acusada de matar o amante por 5-2. A psicografia do médium Jorge José Santa Maria, da Sociedade Beneficente Espírita Amor e Luz. Acabou inocentando. E por aí vai. É bastante interessante, né? Tem mais algumas coisas aqui do Código de Processo Civil, mas acho que é isso. A psicografia, bom, aqui está mais específico. Documento é qualquer escrito, aqui já é doutrina do processo civil. Documento, qualquer escrito, instrumento ou papel público ou particular. A psicografia não é prova ilícita, ilegal e ilegítima. Portanto, não tem vedação constitucional. Então, não é proibida, ela está nesse vácuo, né? Não é meio de prova previsto nos códigos, mas pode ser considerada uma prova inominada, porque existe essa previsibilidade no código de ser uma prova inominada. Ela não tem nome e tal, mas ela, de certa forma, é o juiz que vai decidir. Exatamente. Se ele acata ou não. Exatamente. Tem no código inominada. Quer dizer, já prevendo o que vai surgir. É tudo aquilo que pode colaborar para entender o fato jurídico. E o juiz é que vai ter essa prerrogativa, digamos assim. E Adalberto Aranha, em 1987, ele deixou bem claro isso dentro da doutrina jurídica, né? Provas nominadas, aquelas que são específicas em leis. Então, né? A, B e C. E provas inominadas, não está descrito, mas são possíveis de poder ser admitida. Falando em psicografia, e como você já falou que não é só dentro do espiritismo, dá a impressão que a gente está puxando só a sardinha, né? E a nossa ideia é falar de espiritualidade como um todo, tudo, mundo amplo, né? Falar em gênero, não espécie, né? Da espiritualidade. Tem um livro, Manuscritos do Purgatório, de uma freira da Ordem de Santo Agostinho. Ela psicografou no século XIX e a igreja autorizou esse livro, que é da edição Então é uma psicografia Paulinas. Aceita pela Igreja Católica. Exatamente. É interessante. Carlos Augusto Perandréia, no livro dele, A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Ele é um cientista. Ele estuda a letra, o formato, tipo, a tensão, tal. É um estudioso. E aí, ele é professor da Universidade de Londrina. Ele analisou todas essas psicografias e assinatura. E ele, em 400 casos, ele confirmou, porque aí ele foi checar com a família, né? Inclusive pegando documentos do falecido e tudo mais, tecnicamente, cientificamente.
De 400 casos, ele assinou embaixo, ele confirmou 99,5%. Ele garante. Muita psicografia do Chico, quando ele, principalmente para as mães ali, né, que a gente já mencionou, era a letra a sempre mais comum do Chico, mas no final, na hora de assinar, era a assinatura que batia, em muitos casos, a assinatura que ele que estava no documento, a assinatura que ele assinava os bilhetinhos em casa. Para não ter dúvida. É interessante. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.